Olá, meu nome é Daniela Álvares Peskov, sou artista da dança e escritora. Hoje eu vou falar para vocês sobre o tema do trabalho e das artes cênicas. A pessoa que trabalha nas artes cênicas, ela trabalha em uma dessas quatro áreas: na dança, no teatro, no circo ou na performance. E eu queria pensar hoje com vocês uma proposta para eliminar a precarização no trabalho em artes cênicas. Essa proposta eu escrevi no início de 2019, eu escrevi um livreto que chama Artes Cênicas e Trabalho no Brasil Atual, proposta para eliminar a precarização. Vocês podem encontrar no meu site palavremeia.com. Então nesse vídeo eu vou explicar brevemente para vocês essa proposta, que é mais uma forma, de dialogarmos sobre o tema. Então, antes de pensar, sobre essa proposta, é importante a gente pensar que tem uma precarização, no trabalho em artes cênicas no Brasil, não só, no trabalho com as artes cênicas, mas em várias áreas, várias profissões atuais. Então eu vou fazer um vídeo mais pra frente especificamente sobre esse tema da precarização, mas de qualquer maneira a gente sabe que então que um trabalho precarizado ele é um trabalho que não tem direitos trabalhistas ou tem poucos direitos trabalhistas, não tem uma regularidade de trabalho, a pessoa em geral não vai ser contratada, é uma pessoa autônoma. Muitas vezes o local de trabalho não é adequado, os horários de trabalho não são adequados, etc. Então vamos destrinchar isso em outro vídeo. Mas então a gente pensa então que a gente sabe que a maioria dos trabalhos, dos trabalhadores e trabalhadoras da arte e da cultura, estão em um contexto de precarização do trabalho. Então, na maioria dos casos são profissionais autônomos, Qual que é a ideia então? Vamos juntos, juntas pensar em um contexto que seria um contexto melhor de trabalho para nós artistas. E obviamente a gente até pode pensar, se propor a pensar propostas semelhantes para outras áreas de trabalho. Então, o que seria um contexto interessante para os artistas trabalharem? Primeiro, seria importante que houvessem vários centros culturais públicos, espaços culturais, casas de cultura, centros culturais, teatros, enfim, públicos, museus, bibliotecas públicas e assim por diante, todos esses espaços físicos, que fosse parte de uma política mesmo estatal de artes e cultura e que contratassem de forma fixa os artistas. Então hoje a gente vê muitas contratações temporárias, seja de espaços públicos ou espaços privados, que contratam os artistas de forma temporária. O que seria interessante, então, quando a gente pensa em direitos trabalhistas, num contexto trabalhista favorável, que produz condições favoráveis para a vida das pessoas, Seria uma contratação fixa, Uma contratação fixa, ela promove estabilidade, financeira na vida das pessoas, que é importante aí para a manutenção do cotidiano todo da vida. Então, você ter estabilidade é importante. E não só, é importante que o espaço de trabalho seja adequado e todas as condições. Então, vamos pensar. Então, primeiro é importante que haja... Hoje no Brasil existem muitos espaços públicos, mas muitas vezes são espaços que não estão com investimento, muitas vezes não tem uma parte do recurso anual que vai do orçamento anual das prefeituras, por exemplo. Muitas vezes nem tem um dinheiro ali separado para aqueles espaços públicos, eles ficam só, às vezes, com 1 ou 2 funcionários ali que realizam uma manutenção básica do espaço, mas não tem um dinheiro que vem todo ano, todo mês, para realizar atividades, para pagar profissionais, etc., para realizar a manutenção melhor do espaço, Então, primeiro, seria interessante que esses espaços que já existem, e também a construção de mais espaços, enfim, espaços adequados, Espaços, então, primeiro vamos pensar que é importante ter funcionários, e funcionárias suficientes que trabalhem naquele espaço, que façam atendimento das pessoas, a administração, a coordenação, etc., funcionários, pessoas suficientes que realizem, que consigam propor uma programação ampla e constante, todos os dias da semana, ou talvez de 5 a 6 dias da semana, enfim, que abra também nos períodos noturnos, que é importante que nos períodos noturnos haja programação cultural e artística, para as pessoas, A maioria dos trabalhos ocorre durante o dia, então muitas vezes o fim do dia, à noite, é um momento que a pessoa
a família, enfim, as pessoas têm esse horário disponível para ir, né, ao teatro, assistir uma apresentação de dança, etc. E que abram aos finais de semana também, né? Isso é importante. Então, esses espaços, né, então seria importante ter uma contratação fixa de artistas, né? Isso não é uma coisa que a gente vê, né, no Brasil, isso tem em outros países, mas então eu deixo aqui como proposta, né, para as políticas públicas também aqui do Brasil, nas várias cidades e estados. É importante, seria muito importante que houvesse contratação fixa dos artistas. Ou seja, que você contratasse artistas de forma fixa. Assim como você contrata um funcionário para realizar a administração do local, você pode contratar um artista para trabalhar naquele local de forma fixa, com horário fixo, né, como todos os funcionários. O que seria isso, né? O trabalho de um artista, ele não é apenas, de um artista cênico no caso, né? Ele não consiste apenas da apresentação final, né? Essa apresentação final é produto de um processo de trabalho que demanda tempo, espaço e recursos, né? E pagamento. Então, o artista que vai montar um espetáculo, ele vai precisar primeiro treinar, né? Treinar o seu corpo, treinar as técnicas de movimento, as técnicas de criação, que é a manutenção diária daquele conhecimento, né, cênico, aquele conhecimento corporal que faz parte do ofício do artista. Ele precisa então de salas adequadas que proporcionem esse treinamento, né? Muitas vezes salas com equipamentos, né? Se a gente pensar, por exemplo, em equipamentos de aulas de educação física, seriam coisas parecidas. Então, às vezes, elástico, bola, colchonete, essas coisas que são necessárias para se realizar um treinamento físico corporal, né? Essas mesmas salas, então, ou outras salas, então, são necessárias para a criação do espetáculo, a criação e o ensaio, né, daquele espetáculo, né? E, bom, assim, quando a gente pensa em um espetáculo, existem várias funções envolvidas, então não tem só o ator, a atriz ali que está em cena, a bailarina, etc. Tem todas as funções, então vai ter a pessoa que vai fazer o figurino, a figurinista, vai ter a cenografista que vai realizar a confecção dos materiais, vai ter a pessoa que vai conceber o desenho da luz, vai ter a pessoa que vai realizar a técnica da luz, né, no dia do espetáculo, do som também, a pessoa que vai conceber e a pessoa que vai realizar a técnica, né? Tem, enfim, no caso de uma peça de teatro com um texto, tem a dramaturgista que vai escrever, então tem a pessoa que vai dirigir, tem a pessoa que vai muitas vezes realizar, a gente chama muitas vezes de a pessoa que vai realizar a dramaturgia cênica, né? Etc. E outras funções que estão envolvidas. Também tem a função de produção executiva, a produção da divulgação, a pessoa que vai realizar a filmagem, que vai fazer o cartaz, que vai divulgar nas mídias, etc. É todo, né, um conjunto de funções que são necessárias para se produzir um espetáculo. Então, seria importante que nesse espaço cultural existisse todas essas salas, né, de trabalho para todos esses profissionais, né? Então, o profissional que vai realizar um figurino, ele tem que ter uma sala de trabalho. A profissional que vai também realizar a luz do espetáculo, ela tem que ter ali uma sala ou o próprio, então, o teatro, o auditório, onde tenha os equipamentos de luz necessários para ela, né, realizar aquele trabalho com aqueles equipamentos, né? E assim por diante em todas as funções. Então, então são necessárias várias salas de trabalho para todos esses profissionais, né? E também, por fim, a sala de espetáculos, né? Então, a sala de espetáculos é muito importante a gente pensar que ela tem que seguir também normas, né, de segurança, né? A gente vê muitos espaços hoje, né, no Brasil, há muitas de entidades privadas, às vezes até, que não seguem as normas de segurança, né? Por exemplo, para incêndio, né, coisas do tipo. Tem que ter as saídas adequadas, as sinalizações adequadas, tem que ter um número de pessoas máximo que cabe naquele espaço, tem que ter cadeiras também específicas para as pessoas com deficiências, pessoas obesas, etc. É todo um conjunto de regras que tem que ser seguidos para ter um espaço de acordo com as normas, né, de segurança. Então seria importante isso, né? Então, o que acontece? Um artista contratado, ele é contratado justamente para criar cenas, para criar espetáculos, né? Ou seja, ele não vai ser contratado de forma temporária apenas quando ele tiver um espetáculo pronto, mas ele vai ser pago para criar, para fazer aquele espetáculo, né, durante o ano. E ao fim do ano, ou de meses em meses, ele
ele e ela, né, apresentam, o grupo apresenta, seja artista solo ou grupo, né, pode haver várias formas de apresentação desse espetáculo, né, seja um espetáculo, uma temporada, ou ao longo do processo podem haver também mostras, né, mostra aberta do processo, etc, né. E então essa é a proposta principal, assim, que eu faço. É importante que exista uma política de contratação fixa, né, dos artistas, assim como existe em outras funções públicas, né, na sociedade, né, como o hospital que contrata enfermeiros, médicas, etc, e outras funções, né, que a gente sabe, na educação, por exemplo, uma escola que contrata de forma fixa, né, os professores, etc. Também é importante que exista essa ideia com os artistas também, né. Então vamos pensar que uma coisa então agora é mais ampla, né, além de contratar as artistas, né, de forma fixa, é importante que haja um trabalho com a sociedade também, de comunicação, né, de relação entre espaços culturais, arte e sociedade. É importante que haja uma integração, né. Então, qual que é a ideia? A ideia é de formação de público, né, que é um termo aí que existe no debate em artes, né. Então, a formação de público é você formar justamente o público para assistir os espetáculos, para ter contato com a arte. E o processo de formação de público, ele é complexo, ele não é apenas levar as pessoas ao teatro, mas é um processo anterior, né, de gerar relação com o tema das artes, né, então gerar interesse, gerar conhecimento, né, na sociedade sobre o tema das artes cênicas, né. Enfim, isso pode ser feito de várias formas, né, então seria importante que houvessem cursos, aulas nas escolas ou em espaços outros da sociedade, seja para alunos, alunas, né, crianças e adolescentes, mas para pessoas adultas também, né? Aulas e formações sobre artes cênicas, de forma que essas pessoas se integrem a esse tema também, não apenas enquanto espectadores, mas enquanto pessoas que estão pensando sobre esse tema nas suas vidas também. E de forma que essas pessoas entendam que elas podem praticar as artes, podem ser artistas também. Então a formação de público é esse processo cotidiano, né? E daí um último passo para a formação de público é realmente tornar acessível, né, a entrada nos espaços das artes, né? Então, tanto acessível fisicamente, né, através de medidas de acessibilidade, como medidas de tempo. Então, você na semana você tem que ter vários horários, de manhã, à tarde, à noite, enfim, disponível com apresentações para que as pessoas possam acessar esses espetáculos, né? E muitas vezes também tem a questão financeira, então é importante que sejam espetáculos gratuitos ou com ingresso popular, ou que tenha uma reserva, uma cota dos ingressos que seja gratuita, etc. Tem várias formas de pensar essa acessibilidade também econômica, né, para levar o público até os teatros, né. Enfim, a gente pode pensar também na divulgação, né. É importante que as prefeituras, o poder público, tenha esquemas de divulgação, então pensar em divulgar rádio, TV. Inclusive, a gente pode pensar em fixar murais pela cidade, né, com as programações ali impressas. Tem várias formas, né, criativas de se pensar a divulgação dessa programação, né? E a gente pode, então, enfim, pensar em um calendário integrado, né, das cidades. Isso muitas cidades já têm calendários integrados das principais festividades da cidade, mas isso pode ser pensado mais a fundo, né? Um calendário integrado com todos os centros culturais da cidade, para as programações não se chocarem e poder ter coisas distribuídas ao longo do ano todo, né? Então são essas 4 propostas, né? Então espaços, né, com estrutura, com recursos, com contratação fixa, né? Então segundo, formação de público. Terceiro, a gente teria divulgação ampla, né? E 4, um calendário integrado. Então essa é a proposta que eu deixo, que eu já escrevi no meu livreto em palavraemeia.com. Vocês podem conferir lá e vamos ficando por aqui. Então, sugestões, ideias, por favor, me escrevam. E a gente vai continuando o debate em rumo a uma sociedade mais justa, mais democrática, né? Onde os empregos, os trabalhos sejam, né, justos, né? Paguem remunerações justas e sejam trabalhos dignos, né? Trabalhos com boas condições aí para todos os profissionais de todas as áreas terem boas condições de vida, né? De existência, tá bom? Então, tchau, tchau, até a próxima.